E Davi, Bom, mano, tá me ouvindo? tô ouvindo e vendo. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo e por aí. Por aí, por aqui também, graças a Deus, tá tudo na santa paz do Senhor. Essa parede aí tá bonita, né? Poxa, coloquei ali, fiz um espaçozinho ali para tava muito vazio o fundo na hora de fazer a live. Eu falei, peraí, deixa eu pendurar aqui os baixos para dar um preenchimento. Agora ficou show. Eu, na verdade, eu ainda não tenho um home studio. Na verdade, eu uso um quarto que eu tenho de visita em casa. Aí eu botei toda a minha bagunça, toda a minha os baixos, as caixas. Aí aqui eu faço o meu cantinho. Ah, bota as visitas pra dormir no sofá, né? Por mim, eu já fazia um estúdiozinho aqui, né? Mas tem que ter um cantinho para quando a galera chegar, né? Então, Pois é. a gente vai dividindo aí esse cantinho aí. O Wallace entrando aí, então a galera entrando aí. Rapaz, esperei ansioso por essa live, esse bate-papo aí com você. Pô, obrigado pelo convite, cara. Muito prazer estar Ma- aqui e fazer essa live aí com você. Massa, massa. Como você sabe, eu me chamo Gil, sou aqui de Camaçari, na Bahia, próximo a Salvador. Sou um amante dos grave. Acho que a gente tem alguma coisa em comum, porque eu também tenho o Júlio César como inspiração. Eu já vi algumas lives você falando. Ele é. É, Sou evangélico, tenho uma banda de pop chamada Arquitetos. A gente aqui já fez a abertura de alguns shows, como Davi Sassi, Fernandinho Ó, e maneiro. alguns outros. Mas, na verdade, hoje eu não sou músico, não vivo de música. Na verdade, eu sou comerciante e a música é minha paixão. Minha e do meu irmão e da galera da banda, né? Tá naquela batalha, você sabe, quando a pessoa tá começando, nunca dá para arriscar viver só da música, né? Aham. E a gente É, tá nessa não batalha. parando, não parando de tocar, tá ótimo, né? Ave Maria, isso aí é. Ontem eu já tava falando, hoje eu tava com o Júlio, via Skype, eu tava dizendo a ele que ontem eu cheguei em casa morto de cansado e eu cochilando, mas tava ali botando as notinhas. Não pode parar. Daqui a Sim, pouco você Davi, vai, daqui a pouco você vai dormir em cima do baixo aí e vai tomar um já aconteceu de eu puxão apagar de com. orelha da mulher aí, né, não? Já aconteceu de eu apagar com baixo na mão, acredita? Já aconteceu. Acredito. Já aconteceu. O cansaço chegou mesmo E a e eu vontade de acabei tocar, né? cochilando. Rapaz. Aí nessa pandemia eu já tinha, na verdade, eu já tinha um sonho, uma vontade de fazer um bate-papo com a galera presencial. Já tinha até entrado em contato com alguns músicos tal para fazer tipo o Panda faz, né? Aham. Trazer a galera para fazer o presencial ali e tal. E aí na pandemia agora a gente viu a galera começar a fazer as lives, e pô, seria uma oportunidade de dar um pontapé inicial e Com começar o certeza. projeto. Além de ser mais E esse prático, né? projeto, pô, massa, velho, massa. E tipo assim, a aceitação tem sido top demais, porque a galera tem abraçado, tá ligado? Você Aham. mesmo aí se disponibilizou, como outros se disponibilizaram e, pô, massa, eu achei assim coisa de Deus mesmo, porque todos vocês que já passaram aqui pelo Papo de Gruveiro, pô, são uma galera que eu já curtia, já admirava, pô, bater um papo com o Celso Pixinga, hoje eu tô falando com você, esse dia eu tava falando com o Júlio, Bimba, Gigi, André Neiva, rapaz, Joãozinho, pô, isso pra mim são pessoas que eu já vim acompanhando e, pô, é maravilhoso, é coisa de Deus mesmo. Pô, que maneiro. Massa, massa, muito, muito gratificante. E a minha proposta aqui é a galera, às vezes, a galera te segue, curte seu trabalho, mas não te conhece os detalhes, né? E aqui, na verdade, o Papo de Grooveiro é justamente para isso, para você contar a sua história. Na verdade, eu sou só o puxador aqui e você que vai conduzir a live aí. Era uma vez. A galera que me segue que não conhece minha voz, né? Só conhece minhas notas. Só conhece o som do baixo. Mas vamos lá. Fazer igual a galera da rádio, o microfone está aberto. Pode contar a sua história aí.
Fique à vontade. Eu comecei igual a maioria, né? Igual muitos aí começam. Na época eu fazia parte da igreja e o pessoal que tocava abriu para aulas, né? Começaram a dar aulas dos instrumentos. Aí acabei vindo para o baixo porque disseram que era o mais fácil. Quem foi esse mentiroso? Não é? Aí eu nem sabia o que que era baixo, né? Conheci o guitarra, bateria, piano, mas baixo eu não sabia muito bem o que que era. Até porque naquela época a gente não tinha um equipamento legal para ligar o baixo, né? Então o baixo não se destacava como é hoje. Tava lá no meio, então se você tava um pouco distante, você não escutava. Você viu o cara lá com uma guitarra grande tocando, Verdade. mas não sabia o som no meio daquele bolo, né? A bateria sempre cobrindo muita coisa. Então você não identificava muito o som do baixo. Hoje em dia já é mais fácil, já tem variedade de equipamento bons, que reproduzem legal os graves, né? E com potência para poder jogar esses graves para frente, tanto os amplificadores quanto o equipamento de PA. Então, hoje é mais fácil de você identificar o baixo. Naquela época não era. Então foi a minha pergunta e estou aí até hoje, na guitarra de corda grossa. Na guitarra de corda grossa. É, mas esse começo seu, você é uma pessoa autodidata? Você chegou a fazer, estudou em escolas, faculdade de música? Como é seu processo acadêmico? No começo eu fiz aula, né, com o baixista que tocava na igreja, mas fiz poucos meses, não sei nem se eu fiz 6 meses de aula com ele. Aí ele não era músico, ele trabalhava com outra coisa, então acabou se enrolando lá e não pôde mais me dar aula, aí eu segui sozinho por uns bons anos. Só que aí naquela época, né, antes da internet, você não tinha material para estudar. Então a forma como eu estudava era com baixo ligado, tirando as músicas, botando a rádio, tocando junto, tirando as músicas que eu tinha, né, de fita cassete, que a gente gravava dos discos, dos amigos e da rádio também. Então era assim que a gente estudava, com baixo no colo, tentando enxergar as coisas. Travou? Peraí que deu uma travadinha. Voltou agora. Deixa eu lembrar o que eu tava. Você Esse que é o estava problema. falando que estudou pouco tempo, uns 6 meses. Depois continuei estudando sozinho e até o ponto que eu não consegui mais evoluir sozinho, né? E tinha aquelas harmonias do Tom Jobim, de Bossa Nova, que eu pegava e falava, pô, isso aqui não pode ser por acaso, tem que ter alguma lógica. Aí eu procurei um professor para estudar harmonia, mas eu quis estudar harmonia com um baixista mesmo. Se você vai em qualquer escola, eu quero estudar harmonia, vão te mandar para um professor de piano, né? Verdade, Para você é. estudar harmonia no piano, porque, claro, que é mais fácil, tá tudo ali na cara do piano, então é mais fácil você enxergar, entender as coisas, mas eu, como já entendia de música, da parte de teoria, já conhecia o braço do baixo, eu quis estudar teoria e harmonia com um baixista. Eu fiquei 1 ano estudando com ele só teoria, o Cláudio Souza, grande mestre aqui do Rio de Janeiro. Muitos baixistas Quem aqui é? estudaram, um grande Cláudio Souza, um grande mestre professor de contrabaixo aqui do Rio de Janeiro. Grandes baixistas aqui do Rio estudaram com ele. Então eu fiquei 1 ano estudando Massa. harmonia com ele. Aí sim que eu fui entender como é que funcionava aquele monte de treco lá, né? Aquelas harmonias lá do Tom Jobim que parecia mais expressão aritmética do que música. E aí depois que eu parei de fazer aula com o Cláudio Souza, eu continuei sozinho. Aí eu já tinha bagagem para continuar sozinho. Só que aí eu cheguei no outro porém. Até então, acho que já tinha internet, mas internet muito, muito fraca, né? Internet de escada, não tinha YouTube na época, não tinha esse monte de material que a gente tem. Então, continuei estudando sozinho, só que aí chegou um ponto que eu conseguia tocar, conseguia improvisar, conseguia fazer as coisas já. Sabia que estava fazendo certo, mas eu não curtia muito a sonoridade do que eu estava tocando. Eu mesmo não gostava do que eu fazia. Aí eu marquei com o Arthur Maia para fazer umas aulas com ele.
Massa, Fiz velho. 2 aulas, né, com ele, porque ele sempre foi muito enrolado, né? Então eu cheguei lá eu moro no Rio, ele mora em Niterói, né? Então daqui para lá é um chãozinho. Então marquei com ele a primeira aula, fui lá, ele ficou 1 hora na minha frente tocando e falando. Foi suficiente para abrir a minha cabeça. Não precisou falar nada, só precisava ouvir ele falar e vê-lo tocar pessoalmente. Isso abriu minha Massa, cabeça, aí velho. ele gostou e quis marcar uma segunda aula. Aí sim foi a melhor aula da minha vida. E eu cheguei lá, ele atrasado, né? Chegou lá no estúdio, pô, Davi, o negócio é o seguinte, eu tô enroladaço hoje, tem um monte de coisa pra fazer aqui em Niterói, mas no final do dia eu vou estar no Rio. Você tá afim de ficar aqui comigo hoje? Aí depois eu te dou uma carona pro Rio. Essa foi a minha aula, ficar o dia inteiro lá com ele, rodando pra cima e pra baixo com ele. Almocei com ele na casa dele, conversando com ele, conhecendo a galera, né? Conheci vários músicos de Niterói. Então a aula, assim, além da música, foi ver como é que a postura dele com as pessoas normais que não são músicos, como é que a postura dele, o relacionamento dele com outros músicos. E aí você vê, a gente que tá aprendendo, entrando nesse meio musical, a gente vê que a gente é só uma ervilha, né, no meio de uma sopa, né, desses grandes mestres aí. Então, para mim foi a melhor aula que eu tive na vida foi passar esse dia lá com ele. Infelizmente ele nos deixou muito cedo, né, mas agradeço por ter tido essa oportunidade de estar com ele presencialmente, tanto essas 2 aulas quanto vê-lo tocar várias vezes aqui no Rio e em Niterói. Massa. Tava semana passada com o André e ele falou muito na nossa live, falou muito de Arthur. Não, a semana retrasada, a semana passada foi Sim. com o Arthurzinho. O Neiva, né? E até André Neiva. André Neiva, ele até imitou um pouco o Arthur, contou histórias engraçadas, pá, massa. E é um cara realmente que partiu cedo e vai deixar muita saudade, porque é um legado, né, que ele deixou. E um Sim. cara, um gênio, e a gente pôde acompanhar e ver ele tocando. Muitas pessoas aí que a gente admira, que não, a gente não teve a oportunidade de ver tocando, e o Arthur a gente teve, né? Isso é muito. É. E eles lançaram, a produtora dele lançou. Aí eu já tô perdido no tempo. Eu não sei se foi esse ano ou se foi no final do ano passado. Eles lançaram o show todo dele, o último que ele fez, do repertório dele, que ele fez, acho que gravou em 2015, lá em Niterói. Então eles lançaram tanto o show quanto o áudio, né, o disco, nas plataformas Hum, digitais. Cara, emocionante o disco. Então quem não assistiu aí, procura lá no YouTube, Arthur Maia ao vivo, um showzaço mesmo. Emocionante. Você, é, quando você começou, você estava mais ou menos com quantos anos de idade? Eu comecei a fazer 15 anos. 15 anos. Comecei um mês E, antes, né? Comecei com 14,99. e quando você descobriu que você seria um músico, que isso seria a sua profissão, não mais estar acompanhando os colegas ali na igreja, no culto, mas que você queria a música como profissão. Como foi quando você descobriu e como foi essa iniciativa sua aí? Foi. Eu estava fazendo preparatório para fazer prova para as Forças Armadas, e aí eu fiquei 5 meses fazendo esse curso, né? Então, caí dentro dos estudos. Já estava tocando legalzinho, né? Legalzinho que eu falo assim, dava para fazer um barulho, né? Mas a técnica já estava legal. E aí eu fiquei esses 5 meses, acho que eu nem encostei no baixo em 5 meses. Então, quando fiz a prova, que eu voltei para pegar o baixo, que eu não conseguia tocar mais nada do que eu já tocava, eu fiquei com tanto ódio, fiquei com tanta raiva daquilo, que aí eu larguei tudo de mão, falei, não, vou ser músico, eu quero isso aqui para minha vida. E aí comecei a estudar mais, aí comecei a dar aula, comecei a trabalhar mesmo com isso. Nessa trajetória, você é do Rio mesmo, né? Todo Rio. Do Rio. É, como iniciou sua carreira profissional? Quem você já acompanhou? Como foi seu processo? Aqui eu comecei dando aulas e acompanhando uma galera que também estava iniciando nas noites aqui no Rio de Janeiro. Então O tocava velho com eles. famoso, a velha e famosa faculdade do baile, né? É, isso aí. Então tocava com eles. Às vezes fazia só baixo, baixo, violão e voz.
Aí acompanhava eles nos bares aqui, nas boates. Só que aí chega uma hora que cansa, né? De tocar aquilo. Na época, hoje em dia, cara, hoje em dia tudo é muito fácil. Hoje aqui no Rio, não sei se aí tem também Uber, né? É um Tem, sim. táxi mais barato. E- Então na época não Isso. tinha, na época só tinha táxi e não tinha transporte de madrugada. E a galera que tinha carro nunca morava pro lado que eu morava. Então não tinha como pegar carona. Então era aquilo, terminava de tocar 2, 3 horas da manhã, tinha que esperar até 5 horas para ter condução para voltar para casa. Ou gastava o cachê todo de táxi para voltar para casa, aí não compensava, né? Verdade. Então era assim. Mas aí, como era garoto novo, a gente aguentava essas tramóias aí. A galera, Hoje em dia não rola mais não. O negócio de passar a noite a em ga- claro é complicado. é barril. Com- Complicado. A galera olha muito assim o músico, pensa que é tudo mar de rosa, né? Tá ali fazendo show. Não, é tudo mar de... Mas não sabe a luta que passa para chegar até ali, né? É uma batalha mesmo. E Aqui eu já fiz muito casamento aí, eu sempre brincava com os meninos. A gente chegava, a gente carregava o som, a gente montava o som, fazia o casamento, não comia nada, terminava o casamento, acabou, carregava o som e ia para cá. No é início mesmo, é complicado, ralação mesmo. muita Aí ralação. as aulas começaram a dar mais certo, né? Comecei a ter mais alunos, começaram a funcionar melhor, aí comecei a dar aula em escolas também. Começou a ser mais seguro. Então, como a noite é sempre meio sambado, né? Sempre era meio sambada, que na época tu marcava, combinava um cachê com o cara da casa, ele via com papo que a casa não encheu, que queria pagar menos, blá 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 blá. E aí eu chutei balde para tocar na noite, fiquei dando só aulas mesmo. Passei um bom tempo dando só aulas, aí eu, de vez ou outra, aparecia alguma coisa que era legal de tocar, ou a convite de amigos, né? Que aí você tem amigos que te ajudaram tanto que fica difícil você recusar. Negar, é Então, verdade. aí fazia um ou outro, ou às vezes era perto de casa, era cedo. Então a gente fazia isso. Quer dizer, eu fazia isso. Mas aí desde Massa. então as aulas sempre foram o meu forte, né? Trabalho com música. É sua especialidade, na verdade, né? É, Agora para a galera entender, qual é a diferença do cara que toca na noite, do cara que acompanha, é o famoso sideman, né? aham. É, para o professor. Porque aí o cara que toca na noite, eu acho que deve ter uma diferença, porque o professor você tem uma responsabilidade, você tem a galera que procura seu trabalho, que vai lhe pagar para ter um retorno. Qual é, você consegue definir essa diferença? A didática é a diferença. Então, às vezes o cara toca muito, mas ele não tem a experiência de passar aquilo que ele sabe. E isso você não aprende da noite para o dia, não aprende de uma semana para outra. Isso aí você aprende fazendo. Então, eu comecei cedo a dar aula, eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos. Eu comecei. Então, eu fui aprendendo. Lá no começo eu tentava forçar os alunos a estudar que nem eu estudava. Eu sempre gostei de estudar. Só que aí você vai amadurecendo, vai tendo contato com um aluno, com outro aluno, e cada aluno tem a sua experiência, né? E aí vai compartilhando com você, e você vai vendo que cada pessoa é uma. Você não pode ensinar a mesma coisa da mesma forma para todo mundo. Era isso que, né, nesse meu começo, muita gente me perguntava por que eu não tinha um material meu para os alunos, né? Por que eu não escrevia? E aí é porque eu não sabia ainda como é que eu ia escrever um material que eu conseguisse abordar tanta gente diferente. Desde o cara que tem facilidade para aprender até o cara que tem mais dificuldade. E aí não é dificuldade só de, o cara tem facilidade para decorar ou para absorver conteúdo. Aí entram vários fatores, né? Você não pode comparar um cara que tem família, que trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, com um moleque que não faz nada. Um moleque novo que só vai para a escola e volta para casa, que não tem preocupação nenhuma, ele vai aprender muito, muito mais rápido do que o cara adulto. Então, naquela época eu não tinha material, apesar de muita gente me perguntar o porquê que eu não escrevia, o porquê que eu não tinha, era justamente por isso, que eu ainda não sabia, ainda não tinha amadurecido como eu ia escrever um material que abordasse a maior quantidade de pessoas.
com diferentes dificuldades. E aí isso só foi acontecer em 2017, quando eu lancei meu método Saindo das Cabeças de Notas, mas aí eu já tinha 17 anos de experiência dando aula. Então aí que eu Caraca. falei, não, é assim que eu tenho que escrever. E dos métodos que eu li, de todos os materiais que eu li, de baixo, assim, para quem já entende, para quem já toca e já entende a linguagem musical, é fácil. Mas para quem está começando, eu acho que a linguagem que eles usam para passar, eu acho que é muito complicado. É cheio de coisa técnica, é cheio de nome esquisito. Eu acho que é um linguajar sofisticado. Então eu procurei escrever o meu material exatamente como eu dou as aulas presenciais. E agora as aulas online, né? Então, claro, o conteúdo musical é o mesmo de todo mundo. Mas o lance da escrita, de os textos que eu escrevi, a forma como eu escrevi, a forma como eu estou falando, o que eu escrevi ali na partitura e na tablatura, é esse que foi o ponto crucial para eu demorar 17 anos para desculpa, para escrever esse material. E esse ano de 2020 eu lancei no formato online. Então, formato PDF, que a gente chama de e-book, né? Formato PDF mais o MP3, os MP3 do livro inteiro, que está aí disponível na Hotmart, Hotmart. E o link está na minha biografia aí, quem quiser acessar, está lá o link desse material. Tem os Massa. custos de impressão e de envio, né? Ficou com um preço bem mais acessível para a galera adquirir. Esse material que você escreveu, que você montou, é o material que você usa com os seus alunos? Sim. Você tem um módulo e quando a pessoa começa a ter aula com você, ele tem que terminar aquele módulo? Você segue a risca com a galera? Não. Ou você é muito aberto para o que é a necessidade de cada aluno? Como eu falei, cada aluno é um aluno. Então, eu tenho alunos aqui, principalmente o pessoal mais velho, ele quer tocar, cara, ele quer aprender para tocar. Então, às vezes, o cara chega, primeira aula, não sabe nem segurar no baixo, e sai tocando 3 musiquinhas aqui feliz da vida. Eu não vou empurrar a teoria pro cara. Deixa ele amadurecer primeiro, tocar as musiquinhas dele, ser feliz. Pô, professor, o que ele está fazendo aqui? Agora eu quero entender. Beleza, agora a gente vai aprender um pouco de teoria. Claro que eu não vou empurrando música pro cara tocar só música, né? Eu vou pegando, tem algumas, a gente professor, né, com o tempo a gente vai montando uma playlist de algumas músicas que tem conteúdos que a gente ensina. Então a gente passa para o aluno, tá vendo o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo isso, isso e isso. Então a teoria é essa. Aí que você pega uma outra música para tentar aplicar a mesma coisa. Aí a gente vai trabalhando assim. E tem a molecada também que só quer tocar e não tá nem aí pra música, e tu tenta ensinar a teoria musical, aí tu passa numa aula teoria musical, chega na outra semana e aí, professor, o que eu tirei? Hoje você no seu curso presencial, online, você só dá aula de contrabaixo ou você também dá aula de outro instrumento? Hoje, graças a Deus, só de contrabaixo. Só de contrabaixo, né? Mas lá atrás, quando eu comecei, eu tocava as outras coisas, né? Dava aula de guitarra, violão, bateria, teclado. Porque eu também tocava, até a época que eu falei, não quero mais tocar isso não, isso é muito chato, entediante. Vou tocar só contrabaixo. Aí eu consegui fazer isso. Vamos lá. Já falamos um pouquinho da sua videoaula, agora vamos lá. Suas influências. Pô, você já falou uma aí. Foi o primeiro nome da live, né? Primeiro nome da live. Minha primeira influência foi Júlio César, do Catedral, lá atrás, mais de 20 anos. Mais de 20 anos, não, a gente fala assim, no século passado. Foi ele, então eu escutava as músicas, aqueles solos dele que eu sempre queria tocar. Então eu ficava viajando naquele som. Essa foi minha primeira influência. Aí a gente comprava as revistas, né? Cover guitarra, não tinha nem cover baixo na época. O material de baixo vinha no finalzinho das revistas de guitarra, para a gente saber o que estava acontecendo. Aí chegou a internet e eu comecei a conhecer a outra galera de fora. Conheci o pessoal daqui do Brasil gravou as videoaulas de VHS, né? O Shimbo Chiyama, grande mestre de São Paulo. Celso É, Pixinga, com as aulas dele de slap. já tive a honra de tomar acho que um mês de aula com o Chimba. Cara espetacular, o cara rigoroso, rigoroso no que passa, e um excelente professor. Ele Muito.
Chimba é mestre. Aí conheci o Zuzu Moussauer, né, que é o fã sensacional o trabalho dele de tapping. E aí conheci o Arismado, Espírito Santo também. Essa galera toda conhecendo com as VHS, né, que tinha na década de 90, que eles lançaram. Aí chegou a internet, veio Michael Melly, Victor Uta, Jaco Pastore, Stanley Clarke. Aí vem essa leva toda aqui, eu vou ficar até amanhã falando um monte de nome. Mas Verdade. as minhas influências mesmo, aquela galera que realmente eu suguei mais, Michael Melly, tem um trabalho também de tapping do Franklin sensacional. Para quem não sabe, o Michael Melly foi aluno do Jaco Pastores. Uma curiosidade aí pra galera. É, Aí tem o pessoal do rock, né? O John Myung, do Dream Theater, Billy Sheehan, o Geddy Lee, do Rush, tudo minhas influências. Isso, e mais o pessoal do instrumental, né? Que eu sempre gostei muito de instrumental. Aí entra o Michael Melly, Victor Uten, Marcos Miller, o Stuart Hahn. Até em janeiro desse ano eu lancei um single, tocando só baixo mesmo com tapping. E aí o curioso é que eu gravei, hoje em dia a gente tem a facilidade de gravar, então eu gravei e depois fui ouvir. Aí eu escutei o som do Stuart Hahn naquela música que eu fiz, que eu ir fazendo uma homenagem a ele. Escrevi massa. o nome da música Nas Ondas do Stuart Hahn, então foi uma homenagem que eu fiz a ele. Tá lá nas É, plataformas digitais. já ia entrar nesse assunto sobre, no caso, hoje você só tem esse single ou você já tem outro CD instrumental? Então tem outros. Esse trabalho eu comecei em 2007, que eu Tem fiz como você um. falar um pouquinho de cada um aí, para a galera ainda que não conhece? É legal começar a falar um pouco antes, né, de começar nesse trabalho. Porque quando a gente começa, a gente quer ter o quê? Quer ter banda para tocar e tal. Isso. Só que aí, para você ter banda e tocar, você depende da galera da banda para tocar, né? E eu sempre gostei muito de estudar e gostei de tocar e as bandas que eu tocava tudo parado. E eu ficava ansioso, porque eu queria tocar e não podia tocar, porque estava todo mundo parado, nada acontecia. Então eu já conhecia o trabalho do Victor Uti, do Michael Mann, do Stuart Hahn, o trabalho instrumental, né, do Stuart Hahn, porque ele também é um sideman. Então já conhecia o trabalho da galera, já sabia as possibilidades que o baixo já oferecia, já sabia o que eles faziam. Então eu tive um start e pensei assim, cara, eu tenho técnica, eu tenho ideias, até porque quando a gente estuda, a gente sempre tem um monte de trecho, né, de fragmentos que a gente monta no estudo e acaba ficando, a gente deixa de lado em vez de Verdade. desenvolver aquilo. Então eu tinha vários desses fragmentos na mão. Eu só precisava desenvolvê-los e transformá-los em música. Então eu tive essa ideia, eu preciso arrumar um jeito, fazer versões, compor, para poder tocar sozinho e não depender de ninguém. Aí eu comecei a trabalhar, meu estudo a partir daí foi trabalhar na composição. Eu preciso compor as coisas, preciso compor o meu repertório, as minhas músicas. Aí comecei a compor, gravei em 2017 uma demozinha, né, para mostrar para a galera o meu trabalho. Em 2009, aí eu gravei um CD à Vera mesmo, com 10 faixas inéditas e autorais. Então, dessa primeiro CD demo que eu gravei, tinham 3 autorais e gravei aquele prelúdio de violoncelo, né? Fazendo no Hum, tapping. Tem até ele no meu YouTube. Aí eu regravei essas 3 autorais minhas nesse disco, que é o Simples Assim, de 2009. Tem nas plataformas digitais, tem no YouTube. Aí comecei aí, meu trabalho instrumental. E rodei bastante aqui no Rio de Janeiro, fazendo workshops e tocando esse trabalho, esse disco. Aí em 2015 eu lancei o Tudo em Casa. Esse nome foi porque foi tudo feito em casa, com exceção da prensagem, né, do disco, que eu tenho um disco físico, que eu quis lançar ele com disco físico. Então, tirando a prensagem da gráfica, foi tudo feito em casa. Todo mundo gravou tudo na feito. flash. Não, não por mim, né? Mas o Leandro Pires, que é a batera, gravou, ele tem o home studio, gravou. O Digão Santos, que é o guitarra, também tem o home studio, então gravou em casa. O Robinho Barreto, que mixou e masterizou, ele tem o home studio também. Então foi tudo feito em casa. As fotos que eu tirei da arte foi tirada aqui em casa. A arte eu fiz em casa. Então foi tudo.
O disco foi todo em casa. Aí foi um EPzinho com 5 músicas, também trabalho autoral. E ano passado eu lancei o Just Be You, mais um EP com 5 músicas. E aí com músicas novas e músicas bem antigas que eu tinha deixado para lá, mas eu acabei resgatando para fazer esse trabalho. Então, ao todo, eu tenho esses 3 discos nas plataformas digitais e YouTube também estão lá. E esse single que eu lancei em janeiro agora. É meu legado instrumental que eu tenho aí. Divulgando, Ma- divulgando a música através das 4 cordas. Você falou que, acho que o CD de 2009, você saiu, fez uma turnê, né? E tanto com o É. workshop como tocando. Nessa tocada você saía com a banda completa? Ou você fazia só baixo e só instrumental, só você sozinho? Ou você chegou a montar uma banda para lhe acompanhar? Eu montei um trio, com o Digão e com o Leandro. Então era Ah, legal que quando era meu workshop, nós 3 íamos. Quando era o workshop do guitarra, nós 3 íamos. Quando era o workshop do batera, nós 3 íamos. fez um casamento perfeito. O repertório não era o mesmo, mas ia sempre nós 3. Massa, massa, muito top, muito top. É, seu canal do YouTube, ele já tá ativo desde 2000 e logo no 7. começo ou você 2007. 2000? 2007. O YouTube eu acho que é de 2005 ou 2006, né? Não lembro. É um desses 2 anos. O YouTube Massa. nasceu. E lá você apresenta muita coisa top. Eu tava dando uma pesquisada e vi que você também se ousa a usar o tap com 2 contrabaixo. Como é É desenvolver essa maluquice. técnica? Como foi desenvolver essa técnica? O que é que você usa para fixar o outro contrabaixo? Eu vejo muito Massinho, né? Massinho ele Sim. faz muita live, ele domina bastante essa técnica. Queria que você contasse um pouquinho como foi adaptar, como foi o estudo, até chegar àquela qualidade que você lançou lá no YouTube. Olha, Joãozinho, um abraço aí para Joãozinho. O Joãozinho tá na nossa live aí. Joãozinho Souza, Cara, pô, grande monstro. baixista. É parceiro demais, irmão. Ele é. Ele também participei das lives dele lá no começo que ele estava fazendo. Pô, sensacional. Super Massa, baixista. massa. É verdade. Então, desses dois baixos, a fixação eu fixo com uma estante de caixa de bateria, que foi dica do próprio Marcinho Eiras. Eu mandei um e-mail para ele e perguntei como é que ele fazia para fixar outra guitarra. Até porque o suporte que a gente conhecia, aquele suporte de violão, né? Quando tem no palco, o cara toca guitarra, vai tocar Hum, uma música com violão, tem aquele suporte, mas deixa o instrumento reto. é Então isso. não tem como tocar. E foi dica dele, né, de usar o suporte de caixa mesmo, de bateria. Aí eu tive que Aí você fazer teve que fazer. uma adaptação Teve... só para deixá-la um pouquinho mais alta. Mas aí é só botar uma gambiarra ali que funciona. Aí a ideia de tocar com 2 baixos, eu acho que foi mesmo desafio. Deixa eu ver como é que funciona isso daí. Aí fiz a Fairy Tail, que não é a Fairy Tail do Xamã, não. É a Fairy Tail de um compositor. Ele é das Europa lá, com nome estranho, que eu não vou lembrar. Mas eu acho que é um estudo de piano. Essa é a primeira música que eu fiz. Que eu fiz tem bastante tempo, o áudio, até áudio de câmera ainda. Não tinha computador, não tinha placa de áudio, não tinha nada. Tinha só uma câmerazinha e gravei assim mesmo. Não tinha nem celular na época, né? Ou se tinha celular, não gravava do jeito que grava hoje. Então eu Verdade. fiz, estudei mais por questão de desafio mesmo, para saber, será que eu consigo fazer? E aí fiquei estudando, tem a parte de muita coordenação, né? Eu que gostava de tap, achei que seria um desafio a mais para fazer. Aí acabou dando certo, eu fiz essa música. Apresentei algumas vezes ao vivo, tentei fazer isso. Mas é difícil porque a concentração tem que ser maior ainda, né? Para fazer essas coisas. Deve ser muito difícil. É complicado. Porque não é uma coisa que eu faço todo dia, né? Então faz de vez em quando, vez ou outra para fazer. Mas também é até trabalheira, que tem que carregar 2 baixos, tem que carregar estante de bateria, aí 2 amplificadores, é uma trabalheira do campo. Mas valeu o desafio. Aí eu fiz essa e acho que eu tenho 4 vídeos assim com 2 baixos. E eu conheci também o André Iga, que era um baixista de São Paulo. Aí eu sei que ele rodou por aí, foi para Minas, não sei onde é que ele está hoje. Mas ele tinha um trabalho com dois baixos. Ele tocava standard, né, de bossa nova e jazz.
E tocava assim com os dois baixos, Nessa mesma pegada? nessa mesma pegada. Ah, não, não conheço esse trabalho. Mais standard de jazz, né? Eu fiz essa, que foi música clássica, com os dois baixos. Eu acho que eu fiz as Asa outras duas. Branca? Asa, bem lembrado. Asa Branca foi a última, né, que eu fiz, foi a quarta, e a terceira eu fiz Medo Bobo, da Maiara e Maraíza. Foi um sertanejo, né? Então peguei o sertanejo e levei para os dois baixos. Massa, massa. É, tem uma galera que é conhecido pelo estilo musical que toca, né? Vamos botar Uhum. Celso Pixinga, Slap. Você seria... Sua técnica favorita seria o tape? E muita gente me conhece pelo tap, né? Por eu fazer Como muita foi coisa e desenvolver? postar muito vídeo com tap. Isso é um estudo que você... ela apareceu assim naturalmente ou você não? Eu vou me dedicar a essa técnica. Como foi esse processo aí? Foi uma coisa natural ou você mesmo que quis ser o cara do tap? Os dois. Porque quando eu comecei a compor, eu tinha ideias que eu não conseguia tocar, fazer short de melody, que eu não conseguia, o dedinho não ia, né? Então eu precisava abrir mais o intervalo. Então eu tinha que ir com a mão direita lá fazer o tap. Então foi por necessidade de tocar o que eu queria. E, e o meu estudo de tap não foi um estudo, tem que pegar o material de tapping para estudar tap. Meu estudo de tap foi tirando as músicas. Eu ouvia as músicas, pô, acho que isso dá um bom tap, deixa eu ver se funciona. Aí testava, né? Mas primeiro eu ouvia, tinha a ideia de reproduzir aquilo com tapping, testava. Muitas coisas não deram certo ou não curti fazer. Até deram certo, mas eu não curti muito fazer. E muitas outras deram certo, tanto que eu usei ou uso no meu repertório de show mesmo, de ao vivo. E claro, a maioria eu gravei e postei no YouTube para compartilhar com a galera. Massa. Show de bola. Esse cachorro aqui resolveu dar show agora. Não, deixa eles aí Tá fazendo. escutando aí? Tô escutando. Ah. Deixa eles aí fazendo back vocal. Tanta hora deles fazer gracinha, vieram fazer gracinha agora, brincadeira. Mas isso, Deixa isso aí, tá acontece. maneiro. Isso Olha acontece o sim. Júlio César entrando aí, ó. Grande Olha, baixista aí, ó. Acho que é porque a gente falou muito dele aqui, né? É uma grande influência nossa, ele apareceu aqui. eu acho que ele já tá de saco cheio de tanto eu falar pra ele, o tanto que eu admiro o trabalho dele. Sempre que eu tenho oportunidade, deixo lá e já deve estar de saco cheio já da minha cara. Abração aí, Júlio. Davi Mota. Aí, ó. É, Aí é o cara, eu tenho certeza que é o cara que revolucionou o contrabaixo, o gospel. com certeza. Acho que todo mundo que dessa geração mais nova, que acho que é da igreja, a gente estava até conversando, a inspiração, creio que seja Júlio César, né? Ele é o cara Aham. que fez a música gospel mudar. O contrabaixo, na verdade, a gente tem uma visão diferente do contrabaixo. É um cara que sola, é um cara que eu admiro pra caramba, ele sabe disso. E Ele tá com um projeto lá no canal dele do YouTube, Minha Discografia, muito legal para quem é fã, né? Ele conta a história dos discos que ele gravou, tanto do Catedral, do Kim e outros que ele gravou de outros artistas, muito maneiro. Então, quem é fã do Júlio César, acessa lá no canal do YouTube dele, o projeto Minha Discografia. Tá muito bacana. tá top, top, top. Fora do músico sensacional, que a gente não precisa nem falar, os solos mais lindos de contrabaixo que eu já Com vi. Eu certeza. sou fã demais, sou fã do cara demais. Tem Esse no cara, meu canal do YouTube tem uma homenagem que eu fiz à banda Catedral, né? Que eu fiz uma versão de baixo e batera com Rio de Janeiro a Dezembro, música hum, deles. vou dar uma olhada lá, vou dar uma olhada e compartilhar aí com a galera. É Vamos antigo lá, já ouvi, é antigo o vídeo, né? Com o Leandro Pires na batera. Foi uma homenagem que eu fiz para essa banda. vamos lá. Agora vamos falar um pouco do material, do seu material que você está usando, contrabaixo, suas caixas, efeito. O que que você trabalha no seu dia a dia? O que que você usa no seu dia a dia? Seu set, na verdade, né? Mas essa pergunta é agora na pandemia ou antes da pandemia?
Agora, agora na pandemia a Antes gente da não tá pandemia, usando mais nada, né, cara? não tá usando nada. É verdade, velho. Verdade. Então, eu tô Mas você, usando. Ah, pode falar. eu vi que você tem um usa os contrabaixos de um luthier, se eu não me engano, aí do Rio mesmo também, né? Fala um pouquinho desse De material aí pra Niterói, Samuel Niterói. Martins, de Niterói. Eu tenho parceria com ele, né? Ele faz baixos sensacionais. Aí eu fiz um Little Bass, que é a escala 26 polegadas. Acho pequenininho assim, menor que a guitarra. Acho que se eu trouxesse É, aqui pra live, acho que se eu trouxesse aqui pra live, ele ia caber aqui no quadradinho. Aí eu fiz esse Little, primeiro baixo, pode falar. Little Bass. Little Bass, de baixo pequeno mesmo. Hum. É pequenininho, ele cabe num bag de violão de criança. É, eu vi você, tem um vídeo lá seu, né? Eu tenho mais de um, não sei, eu cheguei Tem a um ver um. monte. Tem É, até e tem vídeo um grave, tocando. né? Além de ser Tem. pequeno, tem um grave muito bonito, né? Tem. Quando eu fiz, ele tava com 0,45, né? Eu achei molenga a corda. Hoje ele tá com 0,50. Aí eu acho perfeito. Caraca. Fica legal. Eu já fiz show com ele. Tem até vídeo no YouTube do Raimundos. Eu quero ver oco do Raimundos. Afinado em drop ré com ele. Massa. Olha o Christian Batera aí, ó. Pra quem não conhece, Christian era baterista do projeto Vida Nova de Irajá, lá na década de 90. Grande amigo aqui do Rio, grande batera. Abraço aí, Christian. Aí tô usando esses baixos do Samuel, depois ele lançou uma versão Music Man Funned. Funned é aquela escala torta, né? A gente Isso. vê muito nos jingle walls. Aí ele lançou o Music Man, eu já tava buscando essa sonoridade do Music Man. Ó, eu tava querendo o Music Man, tava querendo o baixo dele tamanho normal, que só tinha o pequenininho, e tava querendo um baixo Funned. Então, juntei esses três desejos num instrumento só. E aí, na semana Massa. passada, foi um achado daqueles que você nunca mais acha na vida. Eu peguei esse fretless, dá pra enxergar aí? Dá sim. Do Samuel. É um fretless mesmo. Massa. Top, hein? Samuel. Que por curiosidade, tinha um cara vendendo na OLX, né? E era de um bairro aqui que tenho alguns alunos. Eu suspeitava quem era, mas estava com outro nome. E aí eu mandei a mensagem para ele e ele falou: Não, cara, sou eu. Sou eu que estou vendendo baixo, teu aluno. Então esse baixo aqui Porra. tava com o aluno. Era uma bela oportunidade, foi um achado assim. Foi por acaso, cara. Deixa eu pesquisar aqui, não tinha nada para fazer. Se eu pesquisar aqui instrumento para ver como é que anda as coisas. Aí bati o olho nesse aqui, tava com esse aluno. Tanto que eu peguei, acho que 2 dias depois eu fui lá na casa dele pegar o instrumento, para não perder, né? Já postei vídeo com ele no YouTube. Já vi, já. Ele veio com corda flat, né, aquela corda lisa. Eu não curto muito a sonoridade dessa corda lisa não. Apesar de ter usado alguns anos no outro fretless que eu tenho. Mas eu cansei da sonoridade dela, aí passei a usar cordas normais no fretless. Então, como eu ia trocar mesmo de corda, né, aproveitei para fazer esse vídeo de comparação com corda lisa com cordas normais no fretless. Eu também eu tenho um baixolão aqui acústico que eu fiz o mesmo esquema. Eu tirei as cordas lisas e uso corda normal nele. Tem um grande baixista aqui de Salvador chamado. Eu ia falar, o nome estava na mente. Eu vou lembrar o nome dele. Já fiz a live com ele, vou lembrar. Sumiu aqui, mas. E ele faz esse esquema. Ele usa a corda normal no flats e fica show de bola. É. Areis Ventura. Isso de É, pesquisar instrumento é um sem aluno, pretensão. meu, o Anderson. Eu vi o que ele Ah, escreveu aí, o Anderson. É um perigo. Ele é outro que fica pesquisando instrumento lá. Davi, o que você fez, o que fez você sair do baixo tradicional? Christian Watella tá perguntando aí. É querer tocar sem depender dos outros, que tava me deixando parado, os outros. Os outros me deixavam Verdade. parado em casa sem tocar, eu queria tocar.
E isso é um perigo, né, velho? Se a gente ficar na dependência da galera, acaba, em vez de estar progredindo, você só tá só. Fica em casa estudando, eu ficava em casa estudando, né? Mas eu queria mesmo tocar. Então, se é, alguma banda minha tivesse dado certo, provavelmente eu não estaria com esse trabalho hoje, esse trabalho instrumental hoje. E foi, tudo aconteceu por conta de ficar parado, né? Então, acabei desenvolvendo esse material de poder tocar sozinho, ou com o mínimo de pessoas possível. Então, quando eu lancei em 2009, quando eu gravei o Simples Assim, que é o nome do meu disco, eu toquei bastante em trio, baixo, guitarra e batera, instrumental, né, com o Digão Santos e o Leandro Pires. E depois eu fui reduzindo, o guitarrista caiu, eu comecei a fazer baixo e batera só. Então, eu estou desde 2017 fazendo baixo e batera. Tanto meu trabalho autoral, quanto versões de algumas músicas que eu fiz e postei no YouTube e eu achei que ficariam legal fazer levar para o ao vivo. Então eu faço essas versões de baixo e batera ao vivo. Já estou há 3 anos fazendo isso, né? Eu acho bem interessante. E também estou com um projeto fazendo 2 baixos e bateria. Também tá tudo. Massa. Aqui a gente vai limando todo mundo e fica só baixo, né, cara? Brincadeira. Quem é que faz esse trio com você, dois baixos e batera? No outro baixo, ou é um aluno, ou é um amigo, baixista também, né? Não é fixo, eu vou alternando. E o Ah, repertório, o repertório é de rock internacional. Que quero fazer um repertório brasileiro, de música brasileira, mas ainda não tive a oportunidade. o Ah, Christian tirou pra zoar. ele é zoeira, cara, ele só zoa. Enquanto você cobra pra tocar. Depois a gente conversa, Aqui, Cris. Vou te mandar um zap aqui, lá. aqui quem tem um trabalho assim também, já tem um tempo parado, agora estão com um projeto para retornar, é o Frank e o Arthurzinho Aguiar. Sim, tem um Eles trabalho também fazem sensacional os dois, é. isso. São O, dois. o Frank tá passando frio lá no sul agora, né? Tá congelando lá. Tá congelado. Já pensou um baiano morando no Rio Grande do Sul não dá certo, pô. Ele tá A gente, a sobrevivendo lá, né? gente é acostumado com calor, é complicado. Grande Frank, grande Arthurzinho, ótimos. Tive a oportunidade de fazer um som com eles numa dessas Expo Music da vida. A gente tocou junto, né? Fazendo uma jamzinha, uma canja lá. São dois excelentes baixistas. Entrou outro professor aí, show de bola, grande Bimba, baixista da Harmonia, o Mestre Bimba. Grande Bimba não, Mestre Bimba. Então, um É outro abraço pro cara mestre sensacional. Bimba. E agradecendo aí a presença dele aqui na live. Verdade. Abração, mestre. Sim, você começou a falar dos contrabaixo, mas não terminou de falar sobre o seu set, pedais, caixa. Tem alguma caixa específica, alguma coisa que você já carrega há um tempo, que você tem você gosta mais? Fala um pouco aí para a galera aí. Então, eu falei dos baixos. O baixo que eu toco desde 2018, que vocês veem no YouTube fazendo esse trabalho instrumental, é o HMZ feito pelo Zé Eduardo. O engraçado é que o Samuel, né, que é o que eu estou usando os baixos agora, ele era de Friburgo, Nova Friburgo, que é uma cidade aqui no estado do Rio. E o Zé Eduardo era de Niterói. E agora eles trocaram. O Zé Eduardo foi para Nova Friburgo e o Samuel veio para Niterói. Então eu tô com esses baixos aqui de luthiers, além dos outros que eu tenho. Que de vez em quando eu posto no YouTube. E aí de caixa eu tô com o Tech Sound, já desde 2014. Uso duas de 10. Tem vídeos também mostrando elas e o som delas aí no meu canal do YouTube. E uma coisa que eu quis, optei por fazer, né, que eu usei bastante tempo, eu tenho esse Ampeg aqui, ó, esse carinha aqui, que é um porta-flex da Ampeg. Tem um timbre sensacional, mas dependendo do tamanho do show, ele não empurra. Então eu sinto falta da potência. Então precisei de um cabeçote com mais potência. Aí comecei a pesquisar e já tinha usado um da Borne, que é o Pro 400, já tinha feito workshop com ele, curti o som, e aí falei, cara,
vamos usar equipamento nacional. E aí eu passei a usar mais equipamento nacional, né? Então peguei um Borne Pro 800, que é esse grandão que está aqui embaixo, viu? Sensacional o som, cara, não deixa a desejar para esses gringos aí. Mais barato e qualquer problema que tiver, a mão de obra está aqui do lado, né? Para Verdade. consertar. A assistência técnica está aqui do lado para consertar. E aí o legal é que eu tive a oportunidade de ir lá em Guarulhos conhecer o pessoal da Borne, conhecer os donos pessoalmente, passei umas horas lá com eles. Loucura de gente. Peguei o carro, saí do Rio, fui lá, almocei com eles, conversei com eles e voltei, no bate e volta. Só para ter ideia, daqui para lá são 5 horas e meia de viagem. Caraca. É. Cheguei quase morrendo em casa, mas consegui fazer isso. E aí conheci a fábrica lá, como é que eles trabalhavam, né? Então, assim, achei fantástico lá o jeito deles trabalharem, a forma como eles prezam pela qualidade dos produtos para enviar para os clientes. Né? Ele faz todos os testes em todos os equipamentos antes de embalar e enviar. Então isso passei a curtir mais a empresa. Né? Então aí comecei a divulgar o cabeçote Borne. Muita gente não conhecia, né? Muita gente olhava meio torto assim por ser uma empresa nacional. Muita gente olha torta porque acha que no Brasil só tem coisa ruim, né? E, Verdade. e hoje em dia a tecnologia está aqui, então as empresas estão fazendo muita coisa legal que não deixa nada a desejar para os gringos. Então aqui no Brasil a gente já consegue montar um set bem bacana, com som legal, né? Com um time bem bacana. Então eu estou usando desde 2018 esse Borne Pro 800, ajuda a divulgar as empresas, a Borne, né? E aí esse ano eu peguei esse pequenininho aqui, que é o Pro, Nano Pro 150. Para coisas menores, né? Porque o Pro 800 é um tancão de guerra, então para coisas pequenas é muito exagero. Muito Mas já exagero, toquei com verdade. ele em palco, com duas guitarras, com bateria, com cantor, com as duas Tech Sound, né? Com duas de 10. Cara, ele teve que ficar na metade, porque se eu aumentasse mais, ficava muito alto em cima do palco. Eu não escutava mais nada. Só escutava baixo. Caraca. Você vê E uma pecinha bem é, compacta, né? E faz um estrago não danado. de cima, o de baixo. O Borne Pro 800 é um tamanho normal de cabeçote normal, um grandão. Você fala que temos o primeiro, o segundo. São três aqui, não é isso? É, o laranja é o pequenininho da Borne que eu peguei esse ano, para usar em Pronto. shows menores. Mas ainda não tive a oportunidade por causa da Da pandemia. pandemia. Você tá É, falando desse e segundo. o segundo é o Ampeg. Ah, entendi agora. E o Ampeg, como eu uso mais para gravação, eu me adaptei muito bem a ele para gravar, então eu não quis mais carregar ele para rua para tocar, né? Prefiro deixar em casa para usar como gravação. Aí peguei esse Borne para fazer os eventos menores. Olha, Arthurzinho Aguiar tá na nossa Arthurzinho live aí. IA. Grande Arthurzinho. Aí, vamos começar a falar dos baixistas aí, que vai chegar todo mundo aí, cara. Grande Arthurzinho, um abraço, irmão. E de pedais eu estou usando desde 2009, né? Que eu uso Amorim Custom Effects. Tambores de Cristo. Tambores de Cristo é um projeto do Cláudio Abreu. Grande batera, grande E professor lá de Cachoeira Paulista, em São Paulo. Tá com um projeto muito maneiro. Esse Tambores de Cristo é um projeto anual, só que agora, né, por conta disso tudo, vai ser online aí em agosto. aí. Agora em agosto, né? Em agosto e setembro, no final do mês. Muito Hum. bacana. É, ele está fazendo live, acho que toda semana, né? Eu tenho acompanhado algumas lives É, ele deles. estava fazendo com o pessoal que vai participar do evento, né? Até Isso. fiz lá no começo com ele. Bem legal esse projeto. Já toquei E como é em acho que 2 ou 3 oportunidades, 2 ou 3 edições, muito legal, muito bacana. muito top. É, sim, pode continuar. Você está falando agora dos pedais. É, desde 2009 eu uso Amorim Custom Effects, até desenvolvi com ele um pedal compressor e drive, né, no mesmo pedal. E aí em 2015 a gente lançou a versão 2 desse pedal, É, Signature? Signature, esse compressor com drive. O legal é que um pouco depois o Billy Sheehan lançou um igual, né, com compressor e drive no mesmo pedal. Hum, E aí eu uso o chorus da Amorim, uso o reverb da Amorim, eu perturbei o Amorim até ele fazer um reverb que ele não tinha.
Aí eu uso um booster da Amorim. E o que ele não tem, que ele não faz, aí eu uso de fora, né? De outras empresas. Normalmente são pedais digitais, com efeitos digitais, aí fica mais difícil de fazer, né? Aí, É, ele botou aqui dia 29/8 e 5 e 12 de setembro. vai ser o evento online do Tambores de Cristo. O Christian perguntando aqui, eu gostaria de saber a diferença de acréscimo de cordas nos baixos. Bom, os 5 cordas tem 5 notas a mais graves, né? Por conta da corda de cima. Isso. E o 6 cordas tem, sei lá, 6, 7 notas agudas a mais do que um baixo de 4 cordas convencional. Falando de um baixo de 24 casas, né? E se for num jazz bass de 20, 21 casas, aí um 6 cordas tem mais notas agudas ali. E o 7 cordas, que é do mestre, Aí é um já virou uma harpa. vira uma harpa. É. Mas a gente tem 7 cordas, 8 cordas, 9 cordas, 12 cordas, 24 cordas. Tem corda pra Você caramba tem aí. você tem uma preferência por baixo de 4 cordas, isso? 4 cordas, 4 cordas. Mas você já chegou a experimentar o 6 cordas? Já tive. Já tive um, só que era um baixo ruim, né? Era um Golden, pesado pra caramba. E seis Lembro do cordas. Golden. Só que eu não conseguia mais desenvolver nada, porque ele baixo era muito ruim, muito duro. Eu já sabia regular o instrumento, eu mesmo aprendi mexendo. Então regulei o instrumento, era regulado, mas era um baixo ruim mesmo e duro, e pesado. Então eu precisava do instrumento melhor. Mas moleque novo que, né, não tinha dinheiro para comprar um baixo de 6 cordas decente, só tinha dinheiro para comprar um 4 cordas. Aí passei por 4 cordas, comprei um Ibanezzinho, tenho ele até hoje. E também foi o pensamento de o que eu faço no 6 cordas eu consigo fazer no 4 cordas. Esse era o meu desafio. E eu acho que vai chamar mais atenção se eu fizer no 4 cordas. Aí já juntou o útil ao agradável, voltei para 4 cordas e fiquei no 4 cordas muito tempo. Aí fui ter um 5 cordas de novo só em 2017, eu acho. Aí realmente eu peguei porque eu estava viajando ainda nos sons mais graves, né, que eu não tinha aqui. Sempre tive o rezão grave, porque eu uso hip shot, né, na atarraxa, aquela Betânia. Então até o ré grave eu tinha, mas eu estava com ideias de fazer essas sonoridades mais graves de um 5 cordas, aí em 2017. Depois de anos só com 4 cordas, eu peguei um 5 cordas. E hoje tem 3 5 cordas aqui, né? Caraca. Massa, top. Não vou nem lhe perguntar quantos baixos tem no seu set, que deve ter uma gama aí. Não, só 7,5. 7 baixos e meio. Cada pequenininho, né? Sim, voltando a falar dele, é um baixo difícil de se adaptar, você não teve problema, dá para quem toca, tem uma dificuldade, tem que ter um tempo de adaptação?